A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? E eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo em João 6. Nós vamos ler o 39 e o 44. Então o versículo 39 diz o seguinte: E a vontade do meu Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? O que ela quer dizer? Muitas vezes, irmãos, nós achamos que conhecemos a Cristo porque alguém insistiu, porque alguém ficou incomodando a gente para vir na igreja, porque alguém ficou perturbando a nossa vida para que nós estivéssemos aqui. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que você já foi predestinado antes da fundação do mundo. Isso está lá em Efésios 2, que você já foi predestinado antes da fundação do mundo e que Jesus já tinha um encontro marcado contigo. O Juliano falou aqui sobre o encontro com Deus, que nós teremos no próximo final de semana, e a nossa palavra de hoje vai falar sobre o encontro com Cristo. O que nós precisamos entender dessa palavra, irmão, é que Jesus já tinha tudo planejado, que Jesus, ele já te escolheu, e ele sabia que você estaria aqui hoje. Talvez você não sabia, mas ele sabia. Talvez no dia que você conheceu a Cristo, você veio até Jesus por insistência de alguém e você pensa que você só veio porque alguém insistiu. Mas a verdade é que em Cristo, você já havia sido escolhido e que Ele já tinha o dia marcado para ter um encontro contigo. E a palavra de Deus, irmãos, fala de muitos encontros com Deus. Quando nós viemos para a igreja, as pessoas gostam de usar um rótulo, né? As pessoas falam assim, porque fulano mudou de igreja, porque fulano mudou de religião, porque fulano agora só anda com a Bíblia debaixo do braço, porque fulano endoidou, agora fulano virou fanático. E muitas vezes as pessoas usam esse tipo de comentário. Ou virou crente. Irmãos, o que eu diria? Não virou crente, não mudou de religião, não mudou de igreja, não. Teve um encontro com Jesus. É isso que acontece que muda a nossa história, irmão. Não é mudar de igreja, não é mudar de religião, e sim ter um encontro com Jesus. Isso é que muda a nossa história. Isso é que transforma a gente de verdade. Todas as vezes, irmãos, que alguém encontra Jesus verdadeiramente, todas as vezes que alguém recebe Jesus, irmão, algo de você sai de dentro de você e Cristo coloca algo dele dentro de você. Então é impossível você ter um encontro com Jesus e continuar vivendo a mesma vida. É impossível você ter um encontro com Deus e continuar com a sua vida do mesmo jeito. E tem pessoas que muitas vezes têm medo de vir para a igreja, tem medo de conhecer talvez a Cristo verdadeiramente, porque a gente às vezes pensa assim, mas se eu for para a igreja eu vou ter que mudar. Se eu for para a igreja eu vou ter que parar de fazer as coisas que eu gosto de fazer. Se eu for para a igreja vão me proibir disso, vão me proibir daquilo. E muitas vezes, irmãos, é o sentimento e o pensamento que muitas pessoas têm. A verdade, irmão, é que quando nós conhecemos a Jesus verdadeiramente, quando nós temos um encontro com Ele, ninguém precisa proibir a gente de fazer nada. Simplesmente Ele começa a retirar algumas coisas de nós. E começa a colocar coisas dele em nós. Então aquilo que antes era interessante para eu fazer, agora não é mais. Eu paro de fazer, não porque alguém mandou, mas simplesmente porque não faz mais sentido para mim. Não faz mais sentido para o momento que eu estou vivendo. E é assim que vai ser com você. Quando eu vim a Jesus, irmão, ninguém falou para mim que eu tinha que fazer ou deixar de fazer, acredite. Mas teve coisas que eu simplesmente fui largando, eu fui deixando porque simplesmente não fazia mais parte da nova pessoa que Jesus estava me tornando. Eu fui deixando para trás muitas coisas que faziam parte daquilo que eu era, simplesmente porque eu tive um encontro com Cristo. E a palavra de Deus fala, irmãos, diversos encontros de várias pessoas que tiveram um encontro com Jesus e tiveram suas vidas transformadas. E dentro de todos esses encontros que a Bíblia relata, nessa noite eu vou citar alguns, mas é possível classificarmos, irmãos, de 3 formas este encontro. Existem alguns encontros que eles são casuais. Existem alguns encontros que são marcados. E existem alguns encontros que são forçados. Isso para nós, irmãos, porque em Cristo todos já estavam marcados. Amém? E eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo em Atos 9. E muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas vêm para a igreja e elas até almejam ter um encontro com Cristo. Elas querem ter uma vida transformada. Mas elas sempre pensam assim, que Jesus só mudou a vida dela, só transformou alguma coisa se ela chorou. Às vezes a gente vem na igreja, a gente ouve uma palavra e parece que não senti vontade de chorar. Ter um encontro com Jesus, irmãos, não mexe com as suas emoções.
Quando Jesus entra na tua vida, irmão, Ele não quer mexer com as tuas emoções, Ele não quer fazer somente você chorar. Jesus, Ele quer transformar a tua história, Ele quer mudar a tua vida. Então a palavra de Deus, irmãos, ela não serve para fazer você simplesmente chorar. A palavra de Deus, ela serve para te transformar de dentro para fora, para mudar a sua natureza e tornar você cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Quando você sai de um culto, irmãos, que você se sentiu confrontado pela palavra de Deus, nesse dia, você teve um encontro com Jesus. Tem gente que pensa, mas eu não chorei, não aconteceu nada. E não é porque você não chorou, irmão, que você não teve um encontro com Cristo. E muitas vezes as pessoas estão a vida inteira na igreja, cresceram na igreja, irmãos, mas nunca tiveram um encontro com Jesus. Esses dias eu visitei uma célula e uma irmã muito querida, ela deu esse testemunho e aquilo marcou meu coração. Eu fiquei pensando sobre o assunto. Ela disse o seguinte, ela já tem acho que uns 35 anos, né? E ela disse assim, eu já tô há 35 anos, eu vou desde criança na igreja. Mas fazem 2 anos que eu conheci Jesus verdadeiramente. Fazem 2 anos que eu entendi o que Jesus tinha feito por mim. Faz 2 anos que eu tive um encontro com Jesus. E eu achei aquilo tão lindo, irmãos, porque ela havia sido evangélica desde muito criança. E muitas vezes é assim, às vezes nós estamos há muito tempo na igreja, irmãos, e ainda não tivemos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E a prova disso muitas vezes é porque a nossa vida não foi transformada. É porque continuamos agindo, pensando e falando do mesmo jeito. Porque quando Jesus se encontra com a gente, irmão, a gente precisa mudar. Não porque a gente quer mudar, porque Ele nos transforma de dentro para fora. Amém? Então, Atos 9, versículo 1, eu vou ler um pedaço com você, diz o seguinte. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Você está vendo ali, irmãos, que caminho está com a letra maiúscula? Se encontrasse alguns deste caminho. Assim que era chamado, irmãos, a igreja primitiva. Os primeiros cristãos, eles eram chamados de caminho. Eles se referiam a eles como uma seita, os do caminho. Quando a gente lê rápido ali, a gente pensa que se encontrasse alguém pelo caminho. Não, quando se encontrasse alguém do caminho. O caminho, então, era a igreja primitiva, as primeiras pessoas que creram em Jesus Cristo. Continuando, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E aqui eu vou continuar a história, eu vou contar para você. Então, muitas vezes, irmãos, nós falamos aqui nos cultos a respeito do apóstolo Paulo. Irmãos, eu amo a história desse homem. Eu sou apaixonada pela história de conversão do apóstolo Paulo. A Bíblia conta, irmãos, que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um fariseu, um doutor da lei, um mestre, um professor da lei. E Paulo, ele foi criado aos pés desse homem. Ele estava sendo criado, ele estava sendo ensinado para ser um professor também. Então, ele sabia tudo da lei. Ele era judeu, um homem que conhecia verdadeiramente a lei. E quando ele ouve falar de Jesus Cristo, que havia um Messias, que estavam falando que havia um Messias, que estava muitas vezes indo até contra a lei que ele pregava e que ele ensinava, a palavra de Deus diz que Paulo começou a perseguir os cristãos. Paulo começou a aprender a assolar a igreja do Senhor. E esse texto que nós lemos conta então que ele recebeu uma carta de autorização para entrar em Damasco e ali prender os cristãos que haviam ali. Mas no caminho, quando ele ia para Damasco, esse homem teve um encontro com Cristo, que mudou toda a história dele, mudou toda a história da igreja, irmãos. E provavelmente até hoje, a história desse homem, aquilo que ele fez, muda tudo nas nossas vidas. Porque ele teve um encontro com Cristo. Então Paulo, irmãos, a maioria das cartas que tem no Novo Testamento foi ele que escreveu. Então ele que era um perseguidor da igreja, ele se torna um
cristão, aquele que começa a pregar Jesus Cristo. Então ele teve um encontro com Jesus. E ali talvez você tenha lido Saulo, é porque Paulo tinha os 2 nomes. Eu sei que tem gente que diz que quando ele se converteu, o nome dele parou de ser Saulo e se tornou Paulo, mas isso não é verdade. A verdade é que ele tinha dupla cidadania e por isso os 2 nomes. Então o que aconteceu? E quando ele viu a Cristo, ele caiu por terra. E naquele momento ele ficou cego por 3 dias. Ele entrou na rua, ele entrou na cidade, foi atrás de um homem que Jesus tinha mandado ele encontrar, que era Ananias. Ananias ora por Paulo. E quando Ananias ora por Paulo, as escamas dos olhos dele caem. E ele volta a enxergar. E Ananias fala para ele que agora ele vai ter que sofrer por causa do evangelho de Jesus Cristo. E Paulo aceitou o desafio, irmãos. Porque ele teve um encontro com Jesus. E naquele momento ele entendeu o que Jesus queria fazer na vida dele. E o que isso ensina para nós através desse encontro que este homem teve com Jesus Cristo? Que não importa quem você era, irmão. Não importa se você perseguia a igreja, se você era contra a igreja, se você matava pessoas, não importa, não interessa, irmão. Se Jesus tem um propósito na tua vida, ele vai marcar um encontro contigo. E ele vai te trazer para a presença de Deus. E ele vai te usar para mudar uma história. Ele vai te usar para estabelecer igrejas. Ele vai te usar para levar o evangelho do mesmo jeito que ele fez com Paulo. Então Paulo, irmãos, que assolava a igreja do Senhor, de repente se torna o homem que começa a estabelecer igreja. E para aquela época, ele foi um dos homens que mais estabeleceu igreja. Naquela época. De perseguidor, ele se torna perseguido. De um homem extremamente religioso, que usava a religião para matar, ele se torna um dos pregadores da graça mais conhecidos, o maior pregador da graça que existiu. E essa história dele tirar as escamas dos olhos me marca porque eu penso, irmãos, que quando as escamas caem dos olhos de Paulo, Jesus estava tirando dele toda a religiosidade. Ele era um homem religioso. Mas para poder enxergar Cristo verdadeiramente, para poder enxergar aquilo que Jesus estava fazendo na vida dele, era necessário que as escamas da religiosidade caíssem dos olhos dele. E muitas vezes, irmãos, nós temos essa dificuldade de conhecer a Jesus verdadeiramente porque somos religiosos. Que fomos criados numa religião. Talvez você foi criado dentro de uma igreja evangélica, talvez sua mãe era evangélica e você foi criado dentro da igreja evangélica. Mas isso, querido, não significa que você teve um encontro real com Cristo. Quando você tiver um encontro real com Cristo, irmão, as escamas vão cair dos seus olhos e você vai conseguir enxergar quem Cristo é verdadeiramente na sua vida. A sua visão espiritual vai ser ampliada e você vai enxergar tudo diferente. Você vai enxergar tudo aquilo que você não enxergava. Você vai parar de ver com olhos físicos e vai começar a enxergar o mundo com olhos espirituais. É isso que Jesus faz com você quando ele entra na sua vida. Tudo aquilo que Paulo enxergava era na carne. Tudo aquilo que Paulo enxergava, irmãos, era com os olhos físicos dele. E quando essas escamas caem dos olhos dele, a visão dele espiritual se abre. E é isso que acontece comigo e com você quando nós conhecemos a Cristo verdadeiramente. A nossa visão se abre. Parece que tudo aquilo que antes estava em oculto agora é revelado. Parece que tudo aquilo que antes eu não enxergava agora eu enxergo. Parece que tudo aquilo que antes era estranho para mim agora não é mais, começa a fazer sentido. Parece que quando falava de vida eterna para mim não fazia nenhum sentido, mas agora eu começo a crer na vida eterna. E Jesus, ele precisa abrir a tua visão espiritual, irmão. Para você começar a andar por fé. Para você começar a andar por aquilo que você crê e parar de andar por aquilo que você vê. Talvez hoje você veio até aqui, talvez a sua vida está desse jeito, você está andando por aquilo que você vê e o que você vê não é nada bom. Mas Jesus quer tirar as escamas dos teus olhos hoje, para que você comece a andar por aquilo que você acredita, não por aquilo que você está vendo, irmão. Porque aquilo que você está vendo é passageiro. O momento que você está vivendo, não importa o quão difícil ele seja, ele é passageiro. Porque o que precisa acontecer, Deus já fez. O propósito que Deus tem já está pronto, você só precisa enxergar. Você só precisa pedir para que Deus tire hoje a escama dos seus olhos, para que você enxergue o que Jesus está fazendo na sua vida, irmão. E muitas vezes, talvez seja o pecado, eu não sei o que seria essa escama para você. Talvez seja sim a sua religiosidade, irmão. Mas Jesus quer mudar a tua história, quer mudar a tua vida. Um outro encontro que Jesus teve, irmãos, que foi também casual, assim como o de Paulo, foi o encontro com a mulher samaritana. A Bíblia conta que Jesus estava passando por Samaria, e ele para num poço, e a palavra de Deus diz também que os samaritanos e os judeus, eles tinham contenda, eles tinham uma rixa. E aí Jesus para naquele poço, manda os discípulos irem até a cidade comprar comida, e ele fica sentado no poço,
Porque naquele dia, irmãos, ele tinha um encontro marcado com uma mulher. Talvez quem lê a Bíblia pense, Jesus parou só para descansar e casualmente aquela mulher apareceu ali. Não, irmão. Naquele dia, Jesus já tinha um encontro marcado com aquela mulher. E a história conta que essa mulher era uma mulher rejeitada pela sociedade, porque ela já teve vários maridos. E o marido que ela tinha ainda não era o dela. E então ela ia na hora do almoço pegar água no poço exatamente para não encontrar com ninguém. Existia uma hora do dia em que todas as mulheres iam buscar água no poço, que era um horário mais fresco. Mas ela ia no horário mais quente, mais escaldante, porque ela precisava ir sozinha. Porque ela era rejeitada pela sociedade, por causa da vida que ela levava. Eu penso que as pessoas naquela cidade de Samaria olhavam para ela como uma mulher promíscua, como uma mulher sem valor, como uma mulher vulgar. Mas Jesus não olhou para nada disso, irmão. Jesus ficou sentado no poço esperando aquela mulher chegar. Porque naquele dia ele queria mudar a história dela. Porque naquele dia ele queria fazer algo novo na vida dela. E a palavra de Deus então fala, irmãos, que essa mulher chega e ele pede água para ela. E ela começa a tratar ele com rispidez. Se você for ler, tá lá em João 4. Depois, se você for ler a história, você vai ver que ela até responde ele com um pouco de rispidez. Porque provavelmente ela era uma mulher amargurada. Uma mulher que estava ferida, com o seu orgulho ferido. Acostumada a sempre ser maltratada. E quando um homem fala com ela, ela pensa, é só mais um para me maltratar. E ela começa a responder com rispidez. Mas Jesus, irmãos, olha para ela com ternura, com compaixão, com amor. E ele fala para ela que a água que eu tenho para te dar, se você beber dela, você nunca mais vai ter sede. E ainda a mulher continua na dúvida. E aí Jesus fala para ela sobre a vida dela. Naquele momento, irmãos, ela creu que ele era o Messias. Naquele momento, ela creu que ele era o Cristo, porque ela disse, eu vejo que você é profeta. E naquele momento, aquela mulher teve um encontro com Jesus Cristo. E talvez ela andava acusada. Talvez ela andava condenada, porque as pessoas acusavam, apontavam o dedo para ela, acusavam ela por causa do pecado dela. Mas Jesus estava só sentado esperando para dar água da vida para ela. Porque o que as pessoas faziam com ela trazia morte, julgamento, condenação. Porque todas as vezes, irmãos, que você julga alguém, você está trazendo morte para a vida da pessoa. E abrindo um parênteses aqui, nós, como cristãos, precisamos ser como Cristo. E Cristo não julgava ninguém. Cristo não apontava o dedo para ninguém. Cristo não apontava o pecado. Cristo estendia a mão, ficava sentado no poço esperando para perdoar, para agir com compaixão e com amor. E é assim que eu e você como cristãos precisamos ser. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, para apontar o erro, para o defeito de ninguém. A gente está aqui para estender a mão e falar, eu tenho água da vida para te dar. Eu tenho água que vai jorrar para a vida eterna. Foi isso que Jesus fez com aquela mulher. E aí, irmão, a palavra de Deus conta que essa mulher saiu contente, entrou na cidade e contou para todo mundo o que Jesus tinha feito na vida dela. Primeira evangelista mulher. Jesus entrou na vida dela e ela não quis só para ela aquilo que Jesus tinha feito, irmãos. Ela podia somente ter se sentido perdoada e ter ficado ali tranquilamente. Mas não, ela entrou na cidade e contou para todo mundo que o Messias estava lá no poço. Que o Messias estava mudando a história dela e ia mudar de todo mundo também. E aí, irmãos, a Bíblia conta que esse povo foi todo até o poço para conhecer Jesus. E lá Jesus pregou para eles e ficou por 2 dias em Samaria. Então não importa qual a tua história, irmão, Jesus tem um encontro marcado contigo. Ele está sentado no poço te esperando para mudar a tua vida, para que você seja um instrumento para levar a água da vida para todo mundo lá fora também. E deixa eu falar, irmãos, essa mulher levou a água da vida para aqueles que apontavam o dedo para ela, para aqueles que julgavam ela, porque ela entendeu, irmãos, o perdão de Deus. E quando eu e você entendemos o perdão de Deus, a gente não tem dificuldade em perdoar ninguém. Ela poderia simplesmente ter recebido o perdão de Jesus Cristo, ter guardado para ela e pensado, esse povo não merece. Eles só me julgaram, eles só fizeram mal para mim até agora, mas ainda assim ela entrou na cidade e falou daquilo que Cristo tinha feito na vida dela. Então uma coisa que Jesus faz quando a gente se encontra com Ele é tirar as escamas dos olhos. Outra coisa que Jesus faz é usar você para levar a água da vida para quem precisa. Primeiro Ele te dá a água e depois Ele usa você para levar para os outros. Amém? E uma outra história que daí é um encontro marcado, irmãos, que está lá em Marcos 5, do 24 ao 34. Eu também vou contar a história para você. A mulher do fluxo de sangue, você já conhece a história também. Ela estava 12 anos com uma enfermidade. Fluxo de sangue, irmãos, é a menstruação. Amém?
Só que toda mulher tem uma vez por mês e por um curto período. Essa mulher, ela tinha por 12 anos. Mas qual que era o problema disso? É que na lei de Moisés, irmãos, se você for ler na Bíblia, a mulher, quando ela estava nestes dias, ela era considerada impura. Ninguém podia encostar nela. Ela não podia sentar em algum lugar onde outras pessoas sentassem. E se elas sentassem no determinado lugar, ninguém mais podia sentar, porque senão se tornaria impuro também. Então, por causa dessa enfermidade que ela tinha, ela também era rejeitada pela sociedade, irmão. Provavelmente ela era solitária, porque ninguém ousava andar perto dela, para não se tornar impuro. A Bíblia conta que ela já tinha gastado tudo que ela tinha para se curar, e não havia conseguido. Só que um dia ela ouviu falar de um galileu que podia curá-la. Um dia ela ouviu falar de um galileu que podia mudar a história dela. E a Bíblia fala, irmãos, que ela vai no meio da multidão e ela dá um jeito de tocar as vestes de Jesus Cristo. E quando ela toca nas vestes, ela é curada. Esse foi mais um encontro com Jesus. Uma mulher que, quando teve um encontro com Jesus, foi curada. E não somente curada de uma enfermidade. Jesus devolveu a vida dela. Jesus deu para ela novamente a oportunidade de viver com outras pessoas, de ter uma vida normal. E é isso que Jesus faz conosco. Eu acho interessante dessa história, irmãos, é que se alguém tocasse nessa mulher, se tornava impuro. Geralmente isso é o normal. Se você pegar uma jarra de água e você pegar uma água num copo, uma água suja, se for uma jarra de água desse tamanho e um copo com isso aqui de água suja, se você jogar essa água suja dentro da jarra, é o suficiente, irmãos, para tornar aquela água limpa da jarra impura. Não é isso? Um pouquinho só de impureza pode tornar uma grande quantidade de água impuro. Mas, irmãos, quando essa mulher toca em Jesus, ela não deixou ele impuro. Porque nada pode mudar a natureza de Cristo. Quando ela toca em Jesus, irmãos, a natureza dela foi transformada. Ela foi purificada. E é isso que acontece comigo e com você quando nós nos achegamos a Cristo. Ele nos purifica. Ele nos limpa. Ele nos sara. Ele nos cura. Ele tira todo o pecado. Ele tira toda a condenação. Ele tira tudo aquilo que muitas vezes aos olhos dos outros parece lixo, sujeira, lama, impureza. Ele tira, ele te limpa. É isso que ele faz. Não importa o tamanho do teu pecado, nada pode mudar a pureza de Jesus Cristo. E essa pureza, irmão, ele quer derramar sobre a tua vida. E é isso que acontece quando você tem um encontro real com Jesus Cristo. Quando eu fui para Jesus, irmãos, eu fiquei 1 ano e meio mais ou menos indo na igreja, irmãos, sem ter um encontro real com Cristo. E por isso que eu quero dizer, irmãos, que vir para a igreja não significa que nós tivemos um encontro com Jesus. Somente vir na igreja não faz a gente ter um encontro com Jesus. E eu fui para a igreja, comecei a frequentar, eu gostava bastante, mas muitas coisas ainda estavam ali. Eu não havia sido transformada verdadeiramente. Muita coisa eu continuava carregando. Foi 1 ano e meio mais ou menos assim, até que eu fui no encontro com Deus. E eu fui para o encontro com Deus, irmãos, porque eu queria. Eu não queria mais me sentir daquele jeito. Eu estava na igreja, mas eu me sentia muitas vezes acusada. E não por ninguém, irmãos, pelo próprio diabo. Ele me acusava. Ele me condenava por causa do meu passado. Por causa das coisas que eu pensava, por causa das coisas que eu era, por causa das coisas que eu tinha feito. E eu carregava muita culpa, muita condenação, muita acusação. E esse 1 ano e meio que eu fiquei na igreja, eu estava lutando contra isso, mas eu não conseguia vencer isso. E aí eu fui no encontro com Deus. E teve um momento lá, irmãos, antes de eu falar isso, eu lembro que eu chegava na igreja, e eu estava lá na igreja igual você está agora, aí sentado no banco ouvindo a pregação. Eu sabia que a presença de Deus estava naquele lugar, mas eu não conseguia sentir a presença de Deus. Eu não conseguia, era como se algo me bloqueasse. Sabe por quê, irmãos? Porque eu era muito religiosa. E eu achava que para Jesus me aceitar, primeiro eu tinha que mudar. Eu achava que para Jesus me aceitar, eu primeiro tinha que ser uma pessoa melhor, mas eu ainda não tinha conseguido ser uma pessoa melhor. E aí eu olhava para Jesus e eu falava, ele tá lá longe e eu tô aqui e eu não consigo chegar perto dele, porque eu ainda carrego tanta coisa que eu não consegui abandonar. E eu lembro que eu queria me batizar, e aí eu pensava, eu ainda não posso me batizar, porque eu entendia e eu achava, irmãos, que para eu poder me achegar a Jesus, eu tinha que ser perfeita. Porque muitas vezes é isso que a religião faz conosco, tenta fazer a gente se achar aceitável diante de Deus para daí se achegar a Ele, e não é assim que funciona. Eu penso que Jesus estava falando, filha, vem aqui, filha. Sabe, vem se encontrar comigo e eu vou te limpar, eu vou tirar tudo isso daí. Mas eu ficava ali travada, eu não avançava, eu não ia para frente, porque primeiro eu queria que Ele me limpasse. Depois eu ia me achegar à presença dEle.
Mas não é assim que Jesus faz, irmãos. E eu lembro que eu orava e eu falava assim, Senhor, limpa meu coração. Eu quero tanto me achegar a Ti. Eu quero tanto, assim, sentir a Tua presença igual esses irmãos estão sentindo. Eu quero tanto fazer as coisas para Ti como esses irmãos estão fazendo, mas eu ainda não sou digna. Eu ainda não me sinto preparada. Era assim que muitas vezes eu me sentia por causa das coisas que eu carregava. E lá no encontro com Deus, irmãos, eu realmente tive um encontro com Jesus Cristo. Porque eu me lembro que teve um momento, e eu fui conversar com uma pastora, mas uma mulher muito de Deus, irmãos, que tinha uma ternura e uma compaixão que era fácil de ver Jesus na vida dela. Eu fui pra ela porque eu sentia que eu precisava falar aquilo, eu precisava contar as coisas que eu tinha feito. E aí quando eu cheguei na frente dela e fui contar as coisas que eu tinha feito, irmão, eu só chorava, eu não conseguia falar. Eu tinha vergonha, porque eu achava ela vai me julgar. O que ela vai achar de mim? O que ela vai pensar de mim? E eu lembro que eu não conseguia falar, e até que eu chorava, eu soluçava, e até que eu consegui falar, e eu não conseguia nem olhar pra ela, eu olhava pra baixo. E ela falou assim pra mim, filha, olha pra mim. Aí eu olhei pra ela, irmãos, e ela falou assim, filha, Jesus já te perdoou. E eu falava, mas por que então eu não consigo me sentir perdoada? Ela falou, você tá aceitando a acusação, você tá aceitando carregar a culpa. Mas Jesus já te perdoou, se você se arrependeu, Ele já jogou no mar do esquecimento tudo isso que você fez. E aí eu falava, mas então por que eu me sinto assim? E ela falou assim, porque você ainda não se perdoou. E aí eu disse pra ela assim, mas eu não consigo. Eu não me acho digna de perdão. E eu lembro, irmãos, a frase que fez eu ter um encontro com Jesus. Ela disse assim, filha, se você não crê que você é perdoada, e se você não aceitar o perdão de Jesus Cristo sobre a sua vida, você está rejeitando o que Jesus fez na cruz por você. Jesus morreu na cruz para te perdoar, para te limpar. E se você aceitar isso, você vai viver sem acusação e sem condenação. Irmãos, aquilo para mim foi como se ela estivesse tirando um fardo tão pesado das minhas costas. Tão pesado que eu carregava e que não deixava eu avançar. Que não deixava eu ir para frente, que não deixava eu evoluir. Porque o diabo, irmãos, ele sabe o teu nome. E todas as vezes que ele olha para você, mesmo sabendo o teu nome, ele te chama pelo teu pecado. Porque ele quer te acusar, porque ele quer te condenar. Mas Jesus, ele sabe do teu pecado e quando ele olha para você, ele te chama pelo nome. Ele olha para você e fala, Juliano, meu amado. Fran, minha amada. Larissa, Aline, minha amada. Eu te amo. Eu dei minha vida por você. Eu não vejo mais pecado quando eu olho para você, porque eu já dei a minha vida por você. Então é isso que Jesus faz, irmão, quando ele entra na tua vida. Ele te perdoa. Ele tira todo o fardo, toda acusação, toda impureza e Ele te purifica. Ele te torna limpo novamente. Por último, irmãos, existe um encontro forçado. A palavra de Deus diz, lá em João 8 também, no capítulo 3, sobre a mulher adúltera. A palavra de Deus diz que Jesus estava em um determinado local e de repente, os fariseus vêm com uma mulher pela mão, em meio à multidão, e jogam aquela mulher no meio de todo mundo. Porque eles queriam apedrejar ela, porque a lei dizia que se a mulher fosse pega em adultério, ela precisava ser apedrejada. E eles chegam e lançam ela diante de Jesus, perguntando o que Jesus ia fazer, para ver se Jesus ia cumprir a lei ou não. E quando eles fazem isso, irmãos, Jesus continua olhando para o chão, riscando o chão. E aí eles começam a instigar, perguntando para Jesus o que Jesus ia fazer. Jesus levanta a cabeça, olha para todos aqueles fariseus e judeus e ele fala assim, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a palavra de Deus diz, irmãos, que vai saindo um após o outro. Até que ali fique só Jesus e aquela mulher. E aí Jesus olha com amor e com compaixão para aquela mulher. Porque é assim que ele olha para você, irmão. E ele diz assim, filha, cadê os teus acusadores? E ela fala, foram embora, Jesus. E aí Jesus diz, se eles não te acusam, nem eu vou te condenar, nem eu vou te acusar. Vai em paz e não peques mais. E às vezes, irmãos, a gente fala que quando a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor. Já ouviu essa história? E às vezes é assim. Se Jesus tem um encontro marcado contigo, irmão, Ele vai dar um jeito de te trazer a presença dEle. Mas talvez você pense que o encontro forçado é algo ruim. Não importa se o encontro foi marcado, se foi casual ou se foi forçado. Em todos eles, Jesus já estava lá. Pronto para te perdoar. Pronto para te levantar pela mão, para te dizer, vai e não peques mais. Tenho paz contigo agora. Eu te perdoei. Eu te limpei. Eu te curei. Eu te sarei. Então não importa qual é a forma que você veio a Jesus Cristo. E talvez, irmãos, há alguém que você conheça com o qual você tem orado.
para que conheça Cristo. E deixa eu te falar uma coisa, Jesus já tem um encontro marcado com essa pessoa também, irmão. Amém? Jesus já tem, fica em paz, só ora. Jesus já tem um encontro marcado com essa pessoa. E Ele vai usar, irmãos, o que for necessário para se encontrar com Ele. Talvez Ele use alguém para convidar, talvez Ele use uma situação, talvez Ele use a vergonha, eu não sei, mas Ele já tem um encontro marcado e Ele vai trazer. Porque a palavra de Deus diz, Ele disse, aqueles que o Pai me enviar, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Então todas as vezes, irmãos, que nós temos um encontro com Jesus, alguma coisa precisa mudar na nossa vida. Eu quero que você olhe para você agora. Não importa o jeito que você chegou até aqui. Talvez você veio, como eu disse, porque alguém te convidou. E você acha que você veio por causa de um convite. Mas a verdade é que Jesus já tinha marcado um encontro contigo nessa noite. Verdade é que Jesus já tinha reescrito a tua história. A verdade, irmãos, é que você já havia sido predestinada nele. Que Deus já tinha uma obra, um propósito para a sua vida antes mesmo de você nascer. E Ele usou os meios que foram necessários para te trazer aqui nessa noite. Mas o encontro dele contigo já estava marcado porque Ele te escolheu, porque Ele te amou, porque Ele te perdoou e porque Ele tem um propósito na tua vida. Quando nós nos encontramos com Cristo, irmãos, a compaixão e o amor com que Jesus olha para nós produz em nós arrependimento, mudança de mente, Romanos 12:2. Ele entra e Ele conserta toda a bagunça. E Jesus, irmãos, não é igual a gente que tá aquele dia com preguiça de limpar a casa, sabe? Não puxa o sofá, não tira o tapete. Não, Jesus, Ele conserta a bagunça inteira, irmão. Quando Ele entra na tua casa, Ele levanta o sofá, Ele levanta as cadeiras, Ele tira o tapete, Ele limpa a pia, Ele limpa tudo. É assim que Jesus faz. Então não se preocupa, porque Ele vai limpar toda a bagunça. Ele vai limpar toda a sujeira que está no teu coração. Ele vai te limpar de todo pecado. Ele vai transformar toda a tua história, toda a tua vida. Você só precisa aceitar. Você só precisa almejar, querer, deixar Ele entrar.